Senhor Jesus. Vamos estar vendo hoje, dando continuidade aí ao nosso estudo desse livro de Esther, aí um livro poderoso, aí de grande aprendizado, para nós, para nos aplicarmos aí no nosso dia, no nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus. E hoje estamos no capítulo 9 de Esther e também o capítulo 10 também, que é um capítulo pequeno, então já vamos estar vendo junto aí os dois capítulos, porque o capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor Jesus, retrata aí um momento muito importante, que é quando os judeus vencem, os seus inimigos lá, os inimigos, e os inimigos achou que ia atacar, devido ao decreto tudo, o rei havia permitido ali que os judeus se defendessem, e assim foi feito, os judeus se defenderam e ganharam. Então os inimigos achou que ia ganhar, achou que ia matar, ia aniquilar os judeus, mas aconteceu o contrário porque Deus estava no controle, Mais na frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, E também uma coisa que não podemos esquecer, que ficou registrado aí, a festa de Purim, que eles ficaram tão felizes, E a rainha Esther, juntamente com Mordecai, escreveram lá um decreto que deveria ser aí comemorado aí, em nome do Senhor Jesus, a vitória aí, e ficou se passado, de geração para geração, e eles deram o nome a essa festa, a festa de Purim, em nome do Senhor Jesus, que é uma festa que eles davam em comemoração, eles deveriam, estar sempre comemorando naquela data essa festa devido à vitória deles, em nome do Senhor Jesus, no qual, o choro deu lugar à alegria, em nome do Senhor Jesus, a vitória chegou, onde a derrota estava decretada, mas Deus decretou o quê? A vitória para aquele povo, E assim Esther e Mordecai, que estava ali também, foi engrandecido, que a gente vai ver no capítulo 10, em nome do Senhor Jesus, que daí Mordecai cresceu ainda mais, ficou sendo aí o segundo rei aí, em nome do Senhor Jesus, O rei Assuero deu total, liberdade, total poderes ali pro Mordecai também, em nome do Senhor Jesus, Então a gente vai estar vendo isso mais à frente, Vamos nos atentar aqui à palavra do Senhor, alguns versículos a gente vai estar lendo em nome do Senhor Jesus. E no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhorearam dos que odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que o procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caía sobre todos aqueles povos. E todos os líderes da província, e os sátrapas, e os governadores que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mordecai ia sendo engrandecido. Olha só, meus irmãos, só uma pausa aqui, Olha só, foi o que eu falei para vocês um pouquinho, Olha só o que aconteceu, Mordecai estava lá, numa situação antiga, nos capítulos anteriores, a gente via ali o que aconteceu com Mordecai sendo humilhado por Amã, em nome do Senhor Jesus, e aconteceu o que aconteceu, preparou aí uma forca para matar Mordecai, tudo aconteceu, se levantou contra, os inimigos se levantaram contra aí Mordecai, e tudo aconteceu, e no final aconteceu o que? Deus honrou Mordecai, e ele ocupou ali, um lugar de destaque ali, em nome do Senhor Jesus, em toda a província, em todo o reino, em nome do Senhor Jesus, Então a gente já aprende mais uma grande coisa aqui em nome do Senhor Jesus, meus irmãos? E também vamos estar dando continuidade aqui, em nome do Senhor Jesus, porque Mordecai era grande na casa do rei, a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mordecai ia sendo engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Repetir aqui para vocês. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Como também na Parsandata, e Dalfon e Aspata, e a Porata, e a Dália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaicitaú. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã.
E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei teriam feito o que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer o rei, conceda-se os judeus que se achem em Suzã, que também façam amanhã conforme o mandato de hoje, e pendure numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e se mandaram presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do Reaçuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mordecai lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamavam Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que vieram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Aqui fala que nem eu falei para os meus irmãos, né? Tá falando também sobre essa parte aí, né, de Purim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que é a festa de Purim, aí uma comemoração aí, né, em nome do Senhor Jesus, do descanso que eles tiveram aí dos inimigos, né, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler também aqui para vocês o capítulo 10 também, né, em nome do Senhor Jesus, que ele é curtinho, então eu já deixei ele aqui junto com o capítulo 9, em nome do Senhor Jesus. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mordecai, desculpa, meus irmãos, de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra poderosa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse capítulo 9, né, capítulo 10 também aí do livro de Ester, né, chegamos aí ao final desse estudo, né, em nome do Senhor Jesus, no qual aprendemos muito aí com a rainha Ester, com Mordecai, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse capítulo 9, né, ele retrata aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando, né, os judeus vencem os inimigos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como vimos lá no capítulo anterior, capítulo 8, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o rei permitiu ali, né, uma edição, né, eles editaram lá o decreto, né, no qual permitia, né, que os judeus viessem a lutar pelas próprias vidas, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim foi feito, né, e
já retrata aí no capítulo 9 que eles venceram os inimigos aí, em nome do Senhor Jesus, né? Porque é dessa maneira, quando Deus ele tá no controle, a vitória ela é certa, né? Em nome do Senhor Jesus, pode se levantar, né, contra a nossa vida, mas Deus ele estando no comando, no controle, né, a vitória ela é garantida, né? Porque Deus ele peleja por nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também no capítulo 10, também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A gente vê, né, um resumo aí do capítulo de Esther e vê, né, quão grande foi a influência de Mordecai aí sobre o reino aí, né, de Assuero, sobre todo esse povo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vimos lá no comecinho, né, como ele ajudou, orientou, né, instruiu Esther, né, até Esther se tornar rainha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí quando houve toda a situação lá com Amã, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele também ali instruiu Esther a lutar ali pelo povo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, um grande homem de Deus que a gente aprende muito com ele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque ele sempre foi, né, de coração muito generoso, piedoso e sempre muito temente ao Senhor, né? Ele sempre demonstrou ali, né, em nome do Senhor Jesus. E o comportamento firme que ele teve em todas as situações, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo favorável ou não, ele sempre teve ali firme em nome do Senhor Jesus, né? E Deus usou ele tremendamente, né? Em nome do Senhor Jesus. E também, meus irmãos, aprendemos com a rainha Esther também, né? Que também foi ali, né? Corajosa, lutou, jejuou a favor do povo, né? Mordecai estava ali orientando ela, mas ela também ali cumpriu o seu papel, se deixou usar pelo Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que Deus fez, né? Na vida de Mordecai, né? É o que ele deseja fazer, né? Assim como na vida de Esther, é o que ele deseja fazer na minha vida, na sua vida. Temos que crer, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque Deus, ele tem planos maiores, né? Sobre nossas vidas, né? O plano do Senhor são maiores que os nossos, né? Ele pensa grande a nosso respeito, ele tem projetos lindos sobre a nossa vida, né? Mas que a gente venha, né? Se deixar usar por ele, né? Que a gente venha seguir a direção dele, né? Para que se cumpra todo o propósito sobre nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, foi um livro no qual aprendemos muito aí em nome do Senhor Jesus, né? E que Deus venha abençoar poderosamente cada um de vocês que nos acompanhou aí nesse livro de Esther, um capítulo aí poderoso, né? Em nome do Senhor Jesus. E que vocês venham aí em nome do Senhor Jesus ficar com essa palavra, né? Em nome do Senhor Jesus nos seus corações, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos estar dando continuidade agora, né? No nosso canal, né? Meu esposo sempre está postando louvores, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar postando também algumas palavras no qual Deus vou colocar o meu coração e vou estar orando a Deus, né? Para depois começarmos aí a escolher um outro livro aí em nome do Senhor Jesus para a gente poder estudar aí juntos aí a palavra do Senhor de maneira simples, objetiva, aplicando para o nosso dia a dia. Não é um estudo, né, teológico, mas sim um estudo para a gente aplicar na nossa vida diária, né? Uma motivação diária para o nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço você, meu irmão, minha irmã, né? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Deixa aquele like aí, deixa uns comentários aí o seu pedido de oração, que vamos estar orando aí por você e pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. É forte, ô glórias!